continuar te bendizendo e vamos continuar cantando, exaltando o seu santo, glorioso e poderoso nome. Continuar cantando juntos, vamos dizer: a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Teu amor jamais me deixará. Nós podemos confiar em Ti, Senhor. Sabemos disso. Novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Em Ti, Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti, Senhor. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Mas teu amor sempre a desistir, sempre a desistir. Nova manhã, preparado
Declare mais uma vez, diga: eu me aleluia! Eis-nos aqui, Senhor, aos teus pés mais uma vez. Diante de ti nós abrimos o nosso coração e sabemos que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nosso futuro está nas tuas mãos. Obrigado por tudo, obrigado por tanto. Nós te louvamos. Amém. Estamos numa jornada, né? A jornada chamada Periago, a jornada de Deus através do sofrimento humano, refletindo não somente sobre as nossas dores, o nosso sofrimento, mas refletindo um Deus que abre mão de tudo que possuía e entra na nossa jornada, entra na nossa história, para que pudéssemos viver tendo esperança em quem Deus é e não somente naquilo que Ele faz. Por isso, na mensagem passada, da semana passada, foi falado sobre o mundo das perdas, que ao longo da vida parece que a gente tem um momento de ganho, a gente vai crescendo, um período que a gente vai tendo mais recurso financeiro, mais saúde, a gente vai tendo mais pessoas, relacionamentos, mas parece que depois começa a ter um declínio. A gente não tem tanta saúde mais, a gente constrói casa, mas daqui a pouco os filhos vão embora e parece que a casa fica grande, parece que na profissão a gente começa a ficar descartável, porque a gente já não tem mais tanto vigor, e parece que a gente entra num mundo das perdas. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus fez formoso todo o tempo Deus fez formoso. E como que a gente entende que cada época, cada fase da nossa vida é o ápice de Deus para nós. Mas agora a gente vai falar, além dessa questão de cada tempo é um momento de bênção, um momento da gente entender a vontade de Deus, a gente vai falar um pouco sobre a paz nos relacionamentos. Como que cada ambiente, né, que Deus nos coloca, Deus nos dá para viver a paz. Desenvolver paz nos nossos relacionamentos. E sem dúvidas, relacionamentos é uma das coisas mais difíceis que nós temos para desenvolver. Se você for perguntar para qualquer psicólogo, o grande problema que faz com que as pessoas entrem em problemas existenciais está envolvido com relacionamento. As grandes frustrações, decepções da vida está envolvido em relacionamentos. As grandes feridas na alma, de lembranças, está relacionado ao que as pessoas disseram, ou o que as pessoas fizeram a nós, ou o que as pessoas deixaram de fazer. Está envolvido com relacionamento. Por isso que ter paz nos relacionamentos é um grande desafio. Um desafio de entender como Deus, Ele entra na história para nos curar.
Para isso eu quero convidar você a ler juntamente comigo um texto da Escritura Sagrada que está lá em João, Evangelho de João, no capítulo 13. A gente vai refletir sobre esse texto de como um Deus eterno, todo-poderoso, entra na história para estabelecer a paz. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vou ler novamente essa frase. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou-se de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro era abusado, né? Pedro, vou te contar. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto a mais estás todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Eu acho interessante nessa parte, porque eu imagino toda aquela cena e Jesus lavando os pés dos discípulos, e aí ele levanta e pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz? E eu imagino um silêncio, aquele grilo, né, fazendo o barulho do grilo e ninguém respondendo nada. E aí Jesus vai continuar dizendo assim: vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Pedimos agora a iluminação do Teu Espírito Santo, para que o Senhor, ó Deus, nos ensine a amar como o Senhor ama, a viver, ó Deus, nessa jornada da vida, nos conflitos dos relacionamentos, segundo o Teu coração. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes, irmãos, a gente pode entrar num erro ou numa ilusão de achar que ter paz nos relacionamentos é ter ausência de problemas, é ter ausência de conflitos, é a gente viver uma maré mansa sem que haja dificuldades, sem que haja problemas. Mas isso é uma ilusão, porque, como dizia um professor meu, onde há o ferro, a ferrugem, onde há o homem, há o pecado. A gente estava compartilhando entre os dois cultos sobre a dificuldade de administrar grupo de WhatsApp. Pensa um negócio difícil, meus irmãos. E aí falou assim: olha, para ter paz em grupo de WhatsApp é muito fácil. É muito simples, aliás. A gente fala assim: olha, agora esse grupo ficou em paz. Descarta todo mundo. Aí você vai ficar em paz, o grupo vai pacificar sempre. Não vai ter conflito, não vai ter dificuldade, não vai ter problema, não vai ter discordância. Porque onde há o homem, o ferro, a ferrugem, onde há o homem, há o pecado. O homem está lá, vai causar problema. Então, quando a gente pensa em paz nos relacionamentos,
não é ausência de problemas, mas como a gente supera os problemas existentes. É por isso que quando Deus Ele revela a Escritura Sagrada, Deus está revelando a sua forma de superar as dificuldades na relação, as dificuldades na relação com o ser humano, porque Deus deu tudo para o ser humano, tudo que a gente poderia pensar, imaginar, Deus foi e ofertou para o ser humano, ofertou para o primeiro casal. Mas o primeiro casal simplesmente virou as costas para Deus, quebrou o pacto, a relação que eles tinham com Deus, descartou toda a graça que Deus havia dado e quiseram viver de forma autônoma, viver fora da presença de Deus. Mas é interessante que quando Deus olha para o primeiro casal, eles tendo feito o que fizeram, tendo virado as costas para Deus, a Bíblia Sagrada diz que Deus veio à procura do ser humano, perguntando: onde você está? Deus, o Todo-Poderoso, Ele poderia ter mandado um raio fulminante e ter zerado tudo. Ou ainda, Deus que é o Todo-Poderoso, Deus poderia ter feito, Ele sendo o Senhor da história, Ele ter pego o relógio e falar assim: deixa eu voltar. Sabe quando você volta o filme? Falou assim: deixa eu voltar, vou dar uma outra chance e vou falar assim: olha, vocês erraram daquela vez, agora acerta. E Deus poderia condicioná-los, adestrá-los ao acerto. Mas Deus não fez isso. Deus suportou o erro do primeiro casal e vem ao encontro do primeiro casal dizendo: onde vocês estão? O que foi que vocês fizeram? E quando Deus pergunta e o homem tenta se esconder, mas o que era impossível acontecer, Deus fala assim: olha, eu vou fazer uma coisa muito importante na história. O filho da mulher pisará na cabeça da serpente. Vocês quebraram a relação comigo, mas eu não vou quebrar a relação com vocês. Apesar de tudo que vocês fizeram, apesar de todo o erro, eu vou continuar amando. É por isso que o texto que nós lemos, no verso 1, ele é muito importante. Porque ele vai dizer assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Que hora? A hora que fora prometida desde o Éden, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Porque Deus não ama pela metade. Deus não deixa a relação pela metade. Deus não faz nada pela metade. Deus criou o mundo, criou o primeiro casal e resolveu nos amar. O fato de Deus resolver nos amar, Ele continuaria nos amando apesar dos nossos erros ou apesar de qualquer escolha que nós fizéssemos. Deus nos amaria. É por isso que apesar da queda, apesar do erro do primeiro casal, Deus disse: eu vou amar, e o filho da mulher pisará na cabeça da serpente. Por isso que essa graça de Deus estabelecer paz na relação entre Ele e nós, serve também para a gente estabelecer paz nos nossos relacionamentos. Esse texto de João 13, ele vai mostrar como que Deus quer que a gente viva as nossas relações, como que Deus quer que a gente resignifique o nosso pensamento nas nossas relações na família, nos nossos conflitos no trabalho, nos nossos conflitos, muitas vezes com relação aos irmãos da igreja, como a gente estabelece a paz nos nossos relacionamentos de conflito, nos nossos grupos de WhatsApp, como que a gente vive uma vida segundo a vontade de Deus, refletindo o caráter de Deus. A primeira questão é que Deus não desiste de nós, apesar de nós. Porque o relacionamento de Deus
não é um relacionamento contratual, é um relacionamento pactual. Um relacionamento contratual é aquele relacionamento que a gente estabelece com a nossa assinatura de TV a cabo, por exemplo. Se você paga a TV a cabo, você tem um sinal lá, certo? Agora, se você não paga, cortou. Foi cortada a relação. Uma das partes quebrou o pacto, quebrou o contrato, melhor dizendo, então as duas partes ficam sem relação. Porque uma das partes quebrou o contrato. É uma relação contratual. Você só recebe se você der alguma coisa em troca. Relação de contrato. Relação humana. Relação de oferta e pagamento. Mas quando Deus estabelece um relacionamento conosco, é um relacionamento pactual, unilateral, que mesmo o homem quebrando o pacto, Deus disse: eu vou manter, porque eu vou amar até o fim. Por isso que muitas vezes os nossos relacionamentos não dão certo, porque a gente estabelece um relacionamento contratual e não um relacionamento pactual. A gente gosta se a pessoa gostar da gente. A gente é agradável se a pessoa for agradável a gente. A gente ama se a pessoa nos amar. A gente continua a jornada se a pessoa continuar conosco. Se a pessoa, porventura, começar a agir de maneira diferente, não me cumprimentar, não responder as minhas mensagens, não der mais informação, ou ser agressivo, ou falar meio grosso comigo, eu começo a ficar meio chateado e falo assim: eu também quer saber de uma coisa? Eu não quero saber mais daquela pessoa. Porque ela não é agradável comigo, eu também não vou ser agradável com ela. Eu chego no jantar ou no almoço de família, eu cumprimento todo mundo, a pessoa não me cumprimenta, eu também não vou cumprimentar ela. Alguém sabe do que eu estou dizendo, irmãos? E aí, o que acontece? A gente estabelece relacionamentos por contrato e não por pacto. É por isso que quando há uma crise no relacionamento entre o homem e Deus, porque o homem quebrou o contrato, o pacto, melhor dizendo, Deus disse: eu vou manter e vou amá-los até o fim. Porque Deus não desiste de nós, apesar de nós. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros e dos nossos pecados. E mais do que isso, quando Deus estabelece a continuidade da relação, a continuidade desse relacionamento por meio da paz, Ele materializa a si mesmo, Ele materializa o seu amor em Cristo Jesus. A Trindade eterna, santa, soberana, a Trindade que tinha todo o poder, Ele se materializa em Cristo Jesus, e agora Cristo vai ser de fato a forma visível de um Deus invisível, a forma visível, temporal de um Deus que ama. É por isso que no verso 1 de João 1, vai dizer assim que no princípio era o Verbo, a palavra criadora. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no verso 14 vai dizer: e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo é a materialização do Deus eterno. E quando Cristo vem, Ele começa a estabelecer assim: olha, o pacto lá, aquele pacto desde o Éden, ele vai ser mantido, ele vai ser renovado, mas há uma forma muito importante como esse pacto vai ser renovado. E aí ele começa a detalhar a jornada de Cristo, e no Evangelho de João, e no capítulo 2, ele fala assim: olha, agora a relação não vai ser mais por uma simbologia externa, por um ato externo religioso, agora vai ter uma mudança interna no coração. É por isso que do capítulo 2 ao capítulo 6,
o Senhor Jesus vai resignificando e trazendo agora uma nova compreensão do que era a lei no Antigo Testamento. Porque a lei no Antigo Testamento havia 4 paradigmas religiosos: o culto, uma única forma de adorar a Deus; o clero, um grupo de pessoas que elevavam as pessoas a Deus; o templo, o espaço físico da adoração; e o sábado, o dia da adoração. E aí Jesus começa a resignificar. Ele fala assim, olha, agora, ele chega no templo, no capítulo 2, fala, olha, agora pode destruir o templo. Porque agora eu cheguei. Eu sou o templo. No capítulo 3, ele vai falar para Nicodemos, Nicodemos, agora você é clero, só é clero se você nascer de novo. Porque quem é clero é o reino de sacerdotes. Todo mundo nascido de Deus, agora é de Deus. Ele vai chegar no capítulo 4, ele vai chegar a falar assim, olha, o culto agora, a adoração, agora não é mais um ritual. Agora é uma constante na vida daquele que nasceu de novo. É por isso que ele vai dizer para a mulher samaritana que pergunta, onde é o correto lugar da adoração? Jesus vai responder, olha, vai chegar um momento, e esse momento na realidade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele vai chegar no capítulo 5 de João, quando ele vai se encontrar com um paralítico no tanque de Betesda, e ele vai curar esse paralítico. E o problema é que era um sábado. E Jesus fala assim, agora pega a sua maca, você está aí paralítico há 38 anos, todo mundo te conhece, pega a sua maca e vai para casa. E o paralítico pega a maca, está indo embora, e ele encontra com alguns religiosos. E os religiosos perguntam uma coisa para o paralítico. O que você está carregando a sua maca no sábado? Não pode. E aí o paralítico vai encontrar com Jesus de novo, e Jesus vai dizer assim, eu sou o Senhor do sábado. Tudo que era pontual no Antigo Testamento, o culto uma forma, o clero uma pequena quantidade de pessoas, o templo que era o espaço físico, e o sábado o dia da adoração, agora Jesus resignifica e fala assim, eu sou. E aí ele chega em João 6. Quando Jesus chega em João 6, ele vai dizer algo extremamente importante. Ele vai dizer assim, no verso 6:53, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. E aí isso aqui pirou a cabeça dos apóstolos, da comunidade apostólica. Porque ele fala assim, olha, agora está tudo sendo ressignificado. E sabe como é que esse amor se materializa? Se vocês comerem a carne do Filho do Homem e beberem o seu sangue, se vocês não fizerem isso, vocês não têm vida em vós mesmos. E aí o pessoal falou assim, não estamos entendendo. E Jesus estava resignificando, dizendo assim, agora, o que vai fazer com que a gente viva de forma, o amor, é o sacrifício e não mais o poder. Agora eu que sou o amor materializado, eu vim para ser sacrifício para vocês. Vocês vão ter vida em mim. É por isso que o símbolo que mostra a nossa relação com Deus é um alimento, o pão e o vinho. Quando a gente participa da ceia, a carne e o sangue de Cristo. Porque agora nós não somos mais uma comunidade religiosa de poder. Agora nós somos uma comunidade de amor, onde um é sacrifício para o outro, a começar pelo nosso Deus, que era todo poderoso, tinha todas as coisas, tinha tudo, mas Ele abre mão desse tudo para vir na temporalidade e dar a sua vida por amor a nós, que não merecíamos nada, para que nós, que não merecíamos, pudéssemos comer da sua carne, beber o seu sangue,
para que na vida de Cristo nós tivéssemos vida. E agora que nós temos vida, nós dizemos uns para os outros: ora, você está passando dificuldade, você está passando por problema, você me ofendeu, não tem problema, coma da minha carne, beba o meu sangue, porque agora eu quero ser sacrifício para você. Da mesma forma como Cristo doou sua vida por mim em amor, agora nós doamos a vida um ao outro, não só pelo que a gente diz, mas principalmente pelo que a gente faz, como reflexo de quem Deus é na nossa vida. Amém, meus irmãos? É por isso que o texto que foi lido antes da mensagem, 1 Coríntios 13, ele é muito significativo. Porque se não tiver amor, de nada vale. Se não tiver amor, é só barulho, é símbolo que retine, é só barulho, não perdura. Porque 1 Coríntios 13 vai terminar dizendo assim: há 3 coisas que duram para sempre, a saber, fé, esperança e amor. Mas o maior deles é o amor. É por isso, se você estiver pronto para viver a vida cristã, mas não amar, não estiver disposto a refletir o caráter de Cristo Jesus, há algum problema muito sério na sua relação com Deus. Não na sua relação com as pessoas, na sua relação com Deus. Porque o nosso problema nunca é com as pessoas, é a nossa relação com Deus. Sabe por que a gente não tem paciência com as pessoas? Você sabe. Porque a nossa relação com Deus não está boa. Porque no texto de 1 Coríntios 13, de que o amor é que dá sentido à nossa vida, é o que dura para sempre. A primeira virtude de 1 Coríntios 13 do amor é paciência. 1 Coríntios 13 vai dizer assim: o amor é paciente. Pensa um negócio difícil, irmãos. Oh, misericórdia, né? O amor é paciente. Porque na realidade, a gente quer as coisas no nosso tempo e do nosso jeito. E quem ama precisa desenvolver paciência. Porque a gente está se envolvendo com uma outra pessoa que pensa de outro jeito, tem um tempo diferente do nosso. E se a gente não tiver firmado no caráter de Deus, a gente vai querer estabelecer um relacionamento de poder com os outros. E quem desenvolve relacionamento de poder não tem paciência. Porque ou conquista as coisas pela força, ou pelo recurso financeiro, ou pela posição na família. Não tem paciência para que o outro mude. Não tem paciência em aguardar o tempo do outro. Porque é uma relação puramente de poder. Por isso que a gente pode desenvolver 2 tipos de relacionamento, né? Ou de contrato ou de pacto. O relacionamento de contrato é um relacionamento puramente de poder e não de amor. É por isso que a gente tem problemas, irmãos, nas nossas famílias. Porque a gente quer desenvolver relacionamento de poder. Eu sou japonês. E como japonês, toda a família japonesa, ela tem 2 palavras muito importantes: disciplina e honra. Essas 2 palavras sempre estão ligadas, vinculadas sempre. A criança japonesa, tivemos 2 aqui hoje, né, sendo apresentadas, vai ser incutido na mente dela, desde pequenininho: disciplina, 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 faça o que é certo. E honra com relação aos mais velhos.
E aí, para manter a disciplina e a honra, muitas vezes é feito por meio do poder, da coação. Mas eu quero dizer para os irmãos que não dá certo. Porque sem amor, as coisas não acontecem como deveriam acontecer. É por isso que na cultura japonesa, é uma das culturas com maior índice de suicídio infantil. Porque as crianças não suportam, não dão conta da eficiência. Porque um relacionamento sem amor, ela não perdura. Ela machuca, ela ofende, ela angustia. Ela pode até dar resultado, mas o dano interno é muito grande. É por isso que muitas famílias vivem uma crise de poder. E quando uma família é formatada numa crise de poder, principalmente antigamente, onde o homem era o provedor, o homem era a última palavra, mas a gente vive novos tempos, onde a mulher tem uma ascensão profissional, a mulher começa a ganhar mais. E no nosso sistema de poder, quem assina o cheque é que dá a última ordem. Cheque é um negócio de antigamente, né? Então, quem passa o cartão é que dá a última palavra, porque é um sistema de poder. E aí começa a gerar uma crise no casal. Falou, você é homem, mas eu tenho dinheiro. Você faz umas coisas, eu faço outras, e daí? E aí começa uma disputa no casal, porque a relação é formatada pelo poder, não é pelo amor. Não consegue viver a unidade. O casal vive sempre uma disputa de eficiência. Então o que acontece é que muitas famílias estão vivendo essa crise interna de quem manda mais, quem pode mais, porque o formato do relacionamento familiar é de poder e não de amor. É por isso que quando Cristo nos chama, Ele nos chama para amar até o fim. E Ele vai dizer no verso 17, algo muito importante, depois do que Ele faz. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. E sabe o que acontece com o ato de Jesus? É interessante porque quando Jesus está à mesa, nos momentos finais da sua vida, Ele sabendo que daqui a pouco Ele seria crucificado e estava disposto a amar até o fim, Ele vai ter um ato simbólico muito importante, muito difícil para a gente compreender, numa sociedade formatada pelo poder. É Ele levantar, tirar a sua capa, pegar uma bacia e começar a lavar os pés dos discípulos. Ele sendo o Senhor da glória. Sabe por quê? Esse ato de lavar os pés dos discípulos era a função de um servo chamado doulos. Havia várias gradações de servos, de escravos naquela época. Havia o servo classe A, por exemplo, Daniel, por exemplo, Neemias, né, José. Havia vários tipos de servos. O servo classe A que podia estar no palácio real, podia falar com o rei. Havia o servo classe B, que podia entrar no palácio, mas não podia se dirigir ao rei, nem olhar para o rei. Havia o servo classe C, que podia cuidar das coisas no entorno do palácio, mas não podia entrar no palácio. E havia, sim, vários tipos de servos. E havia o servo dos servos, que era o servo que ficava na entrada do palácio, lavando os pés dos servos que iam servir o rei. Era o servo dos servos, o servo chamado doulos. E quando Jesus, ele pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, ele fala assim: eu vim para ser um doulos, para ser o servo dos servos.
para lavar os pés de vocês, para que vocês aprendam que a nossa relação não é uma relação de poder, mas é uma relação de amor. O nosso poder está em manifestar todo o amor, em servirmos uns aos outros, apesar do outro. E Jesus já sabia que Judas ia traí-lo. E sabe o que Jesus faz? Lava os pés de Judas. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. Sabe o que Jesus faz? Jesus lava os pés de Pedro. Jesus sabia que Tomé ia duvidar. Sabe o que Jesus faz? Lava os pés de Tomé. Jesus sabe que o restante ia abandonar, mas Jesus lava os pés de todos. Mesmo Ele sendo o Senhor de toda a glória, Ele lava os pés, para mostrar que a virtude não está na ausência do problema, mas na redenção dos problemas. E Ele fala assim: vocês entenderam o que eu fiz? E os discípulos, não entendemos nada. E aí Jesus fala assim: eu fiz isso aqui para dar o exemplo, agora vocês precisam lavar os pés uns dos outros. É por isso que as nossas crises no relacionamento sempre envolvem uma palavra que está no fundo do nosso coração: orgulho. Porque a gente não quer lavar os pés um do outro. Ainda mais se numa crise você tiver razão. Aí que você não quer lavar mesmo. Aí que você não quer pedir perdão. Aí que você não quer se dobrar. Porque você está com a razão. Você tem o poder do acerto. E aí a gente faz uma cisão nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, a gente faz uma cisão nos nossos relacionamentos conjugal, a gente faz uma cisão nos nossos relacionamentos eclesiásticos, a gente faz uma cisão nos nossos relacionamentos profissionais, porque o contrato foi quebrado. E o pacto só é mantido com sacrifício. Mas quando o nosso pensamento é de poder e de contrato, então quando o outro erra, a gente diz: está quebrado. Relações cortadas. Mas quando a gente entende o Evangelho, a gente fala assim: Cristo deu a vida por mim, então agora eu posso dar a vida para os meus irmãos. Eu posso, de fato, fazer a oração do Pai Nosso, que é uma oração muito difícil, de dizer: Pai, perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, perdoa, Senhor, os meus erros, as minhas falhas, perdoa, Senhor, as vezes que eu me alterei, que eu perdi a paciência, perdoa, Senhor, a mim. Mas a gente diz: Senhor, me perdoa, da mesma forma como eu perdoo o meu irmão, como eu perdoo os meus devedores, como perdoo a minha família. E a gente diz para Deus perdoar a mim, se eu perdoo o outro. Muito difícil fazer essa oração, porque é uma oração de quem entendeu o Evangelho. Por isso que Cristo nos chama para amar até o fim, porque havia uma crise instalada na comunidade apostólica, porque todo mundo ali estava pensando nos últimos dias de Jesus, numa discussão: quem vai sentar do lado direito, quem vai sentar do lado esquerdo, quem vai ser o maior, quem Jesus ama mais, quando Jesus for, quem vai ficar no seu lugar. Havia uma crise de poder, e nada pior
para um pai é não poder morrer em paz. Fala a verdade, meus irmãos. Quantas famílias vocês conhecem que quando os pais vão embora, os filhos brigam pelo que os pais deixaram? Pode ser pouco, pode ser muito. Mas há uma crise de poder instalada. E aí quando os pais vão embora, tudo se dissolve. Havia uma crise de serviço na comunidade apostólica. Porque os apóstolos, os discípulos ali de Jesus, eles providenciaram ali a ceia, providenciaram o alimento, providenciaram o lugar, providenciaram tudo, menos quem ia servir. E possivelmente, no texto, o texto diz, eles já tinham ceado, já tinham comido. E agora, mas na realidade, quando eles entravam para cear, é que se lavava os pés. Mas possivelmente alguém deve ter olhado um para o outro e falou assim, cadê o Dulos? Ele não está aqui. Quem vai lavar o pé agora? Será que cada um lava o seu pé? E às vezes a gente providencia tudo, mas não providencia o mais importante, que é a gente amar de fato. Por isso que algumas implicações importantes para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. Nós somos chamados em família para amar como Cristo amou a sua igreja. Como Cristo amou a sua igreja. Será que nós estamos dispostos a amar dessa maneira? Eu tenho que confessar aos irmãos, é muito difícil para alguém que foi criado numa cultura japonesa, com um chip formatado de disciplina e honra, viver em família e não cobrar disciplina e honra. Porque isso está no nosso chip. Eu me pego cobrando algumas coisas das minhas filhas, que eu falo assim, menos, Fábio. Mas eu me pego, porque está no meu DNA, está no meu chip. E quando eu entro em casa, já vem uma leitura assim, de tudo que está em desordem. Assim, não é possível, eu falei ontem. É difícil, meus irmãos, é muito difícil. É por isso que se a gente não tiver amor, a gente não lutar contra a gente mesmo, a gente só estabelece relacionamentos de poder. Como igreja, a gente é chamado a servir porque ama e não porque gosta. Deixa eu repetir. Como igreja, a gente é chamado a servir porque ama e não porque gosta. Porque agora a gente diz para aqueles que têm dificuldade, aqueles que têm problemas, coma da minha carne, beba do meu sangue. Porque eu sou nutrido pelo sangue do Cordeiro. Agora eu quero ser um sacrifício para você. Na nossa relação com o trabalho, nós somos chamados a trabalhar porque amamos e não porque ganhamos. Nós temos uma vocação. A gente trabalha e trabalha muito porque amamos. É por isso que a Bíblia fala na Escritura Sagrada de que trabalhará 6 dias e descansará ao 7º. Só tem direito ao descanso do 7º dia quem trabalha 6. Posso ouvir um amém, irmãos? Nós somos chamados ao trabalho, ao estudo, ao desenvolvimento, a sermos participativos na sociedade. E a gente faz tudo, não porque a gente ganha, mas porque a gente ama. E por fim,
Nós somos chamados na nossa relação com Deus para amar Deus enquanto a gente ama as pessoas. A gente mostra o quanto a gente ama a Deus, amando uns aos outros. É por isso que a Escritura Sagrada vai dizer: mas o maior dentre vós será o servo, será o doulos. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. É por isso, irmãos, que eu quero convidar você nesse instante a se colocar em pé. E a gente vai orar. Porque eu não tenho dúvidas que você deve ter crise em algum relacionamento. Seja na sua casa, seja com a esposa, seja com as filhas, seja no ambiente de trabalho, seja com algum familiar. Crise de relacionamento faz parte da história de cada um de nós. Mas Deus nos chama a sermos os pacificadores, a estender uma mesa e ser uma mesa de paz. Quando Deus estabeleceu uma mesa, a mesa da comunhão, e Ele chamou todo mundo: olha, vem comer da mesa da comunhão. O Deus Trino ofereceu ali como banquete para que todos tivessem alimento e vida. A Trindade ofereceu Cristo, para que Cristo fosse servido, e na vida de Cristo nós encontrássemos vida. Agora nós somos chamados a estender uma mesa na nossa casa, entre os nossos amigos, em todo lugar que a gente tiver, e oferecer não só comida, mas oferecer a nós. Podem vir, coma da minha carne, pode beber o meu sangue, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está em mim. Só haverá paz na sua casa, nos seus relacionamentos, se você se oferecer. Se você fizer o mesmo que Cristo fez, quebrar todo o sistema de orgulho e de poder e lavar os pés daquele que te ofendeu, lavar os pés daquele que te abandonou, lavar os pés daquele que te traiu, lavar os pés daquele que duvidou. Somente dessa maneira nós vamos encontrar paz com Deus e uns com os outros. Querido Deus, amado Pai, é muito, muito, muito difícil viver relacionamentos, ó Deus, onde há plena paz. É por isso que nós queremos reconhecer, ó Deus, a nossa total incapacidade de promover paz nas nossas relações. E é por isso que nós queremos pedir a ajuda do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, renove em nós, ó Deus, a fé. Que o Senhor renove em nós o amor. Para que possamos amar, não com o nosso amor, mas amar com o Teu amor. Que a gente possa, de fato, olhar nos olhos uns dos outros, Senhor. E olhar o coração do outro como o Senhor olhou para o nosso coração. Deus, não nos faça desistir das pessoas, porque o Senhor não desistiu de nós. Deus, transforma os nossos relacionamentos, de relacionamentos contratuais, para relacionamentos pactuais. Ajuda-nos, Senhor, a viver esse Evangelho na realidade, de fato e de verdade. Que o amor não seja só um discurso, que o amor não seja só uma retórica, mas que o amor seja uma realidade. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos a cada dia renovar os relacionamentos no sacrifício do Senhor, mas agora no sacrifício de nós, uns com os outros. Ó Deus, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada família que está aqui nessa manhã,
O Senhor sabe o que cada um tem passado, os conflitos gerados, os conflitos, ó Deus, nos relacionamentos. Que a tua paz repouse sobre nós. Que o Senhor nos encha de coragem. Que o Senhor nos encha com teu Espírito, a fim de podermos ter, ó Deus, a firmeza, a coragem de viver o teu Evangelho, quebrando todo o sistema de orgulho e nos doando uns aos outros. Que assim que sairmos daqui, Senhor, com a tua paz e a tua bênção, possamos ir aos nossos lares, encontrar os nossos queridos e dizer: eis-me aqui como sacrifício, como o Senhor disse a nós. Ajuda-nos nisso, ó Deus, porque somos totalmente dependentes do Senhor. É o que nós oramos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e uma boa semana.